casa. Filho, por favor, diminui um pouquinho o meu retorno, está bem alto para mim. Boa noite para vocês que nos assistem de casa, nós estamos aqui com o nosso culto online. Boa noite, igreja, amém? Glória a Deus, nós estamos respeitando ali as restrições, estamos só com 15% da nossa capacidade, mas é bom saber que você está aqui. Você que nos assiste em casa, é bom saber que você está aí, e você que está aqui na casa, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amados, essa noite é uma noite especial, por quê? Porque é um desafio, e o desafio dessa noite é o desafio do ânimo, sim ou não? Às vezes quando a gente passa por situações como essa, sendo bem sincero e bem humano, sem querer romantizar, como eu estava conversando com alguns ali antes do culto, alguns chegaram para mim e disseram: pastor, mas esse decreto foi do nada, mas de repente deram um decreto e a gente não sabia, foi pego de surpresa, e parece que a gente está voltando para uma situação, parece que a gente está voltando para um lugar que a gente já tinha saído. Irmão, eu quero dizer para você, em primeiro lugar, mantenha calma, amém? Glória a Deus, anime o seu coração. Por que é importante nós animarmos o nosso coração? Porque muitas vezes, amados, nós saímos da presença de Deus por algumas situações muito específicas dentro de nós. Muitas vezes, nós imaginamos que o pecado que habita em nós, ele vai se manifestar simplesmente como pecado, mas a raiz do pecado, às vezes, é um pouco mais profunda, e nós precisamos ter cuidado com alguns sentimentos que habitam o nosso coração. Por exemplo, o sentimento do medo. O medo pode te levar a pecar. O sentimento da frustração. A frustração pode te levar a pecar. O sentimento da ira. A ira pode te levar a pecar. Por que eu exemplifiquei esses três? Frustração, medo e ira. Porque tanto a frustração, quanto o medo, quanto a ira, acontecem em um ambiente onde você perde o controle. E muitas vezes você manifesta a sua natureza humana e carnal, através do pecado, tentando recobrar um controle que você perdeu, ou que você acha que você perdeu, ou que o mundo diz que você perdeu. Irmão, irmã, querido, querida, eu quero dizer para você que nessa hora é importante nós darmos uma ordem para a nossa alma, nós dizermos para nós mesmos: aquieta minha alma. Nós precisamos aquietar a nossa alma. Nós precisamos aprender a calar as vozes da nossa carne, para que nós venhamos ouvir a voz de Deus. Amém? Veja só, quando você entra numa sala e tem muita gente falando ao mesmo tempo, tem muita gente conversando, muita gente gritando, uns mais altos, outros mais baixos, um no canto, outro no outro, você consegue entender alguma coisa? Não, é impossível. Por quê? Porque quando há muitas pessoas falando, há muito ruído. E nós estamos num momento onde nós temos que calar, escolher calar algumas vozes. Porque, querido, eu quero dizer para você que existe uma diferença enorme entre o que é informação e entre o que é conhecimento. Informação precisa ter limite. Conhecimento deve ser buscado em Deus. Muitas vezes nós procuramos nos encontrar bem informados, achando que por estarmos bem informados, nós seremos sábios. Na verdade não, nós não seremos sábios por estarmos nos informando de tudo a toda hora. Muitas vezes a sabedoria não está alicerçada na notícia da última hora. A sabedoria está alicerçada nos princípios e nos valores do reino de Deus em nós. Amém, amados? Glória a Deus. Você está aqui comigo, amém? Então, querido, eu quero te pedir para abrir a palavra nessa noite, para nós conversarmos um pouco sobre princípios e valores. 1 Coríntios capítulo 13, e 1 Coríntios 13 é o título dessa ministração. Já quero avisar de antemão, que hoje nós vamos fazer uma ministração um pouco mais rápida, estamos fazendo um culto um pouco mais curto, porque nós temos aí um lockdown que se inicia logo mais, e nós não temos a intenção de infringir leis. Então nós iremos reduzir o tamanho desse culto, e já quero deixar pré-anunciado que nós iremos rever o horário do culto semana que vem. Provavelmente nós faremos o culto semana que vem às 18 horas, para que nós possamos fazer um culto com a programação normal, e não precisar ficar tão preocupado com o horário de voltar para casa e desobedecer alguma lei. Amém, queridos? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 eu estou lendo na versão NVI, e fala o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa,
ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Nada, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Versículo 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos como num reflexo obscuro, como num espelho. Mas então veremos face a face. Agora reconhecemos em parte. Então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. Amém, queridos? Queridos, eu quero começar um pouco mais pelo final. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, nos diz, quando eu era menino, lá no versículo 11, eu falava como menino, eu pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E eu sei que a palavra de Deus nos diz que o reino dos céus é daqueles que têm um coração como de uma criança, e que das crianças é o reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui traz uma outra face do reino de Deus. Apenas aqueles que resolvem amadurecer em Cristo Jesus, apenas aqueles que se tornam homens, e quando eu falo do homem, eu falo no sentido geral do termo, apenas aqueles que deixam de lado a meninice de uma vida espiritual infantil e buscam um verdadeiro compromisso com Deus, podem aprender, entender e viver o que é esse amor. Sabe, amados, é interessante, a nossa vida é baseada no amor. E aí eu quero perguntar para você, eu quero que você faça uma reflexão enquanto eu falo, para você o que é o amor? Às vezes as pessoas dizem, ou elas pensam, que o amor é um sentimento. E pior ainda, elas acreditam ao amor um sentimento romântico. Elas acham que amar é simplesmente você estar apaixonado por alguém. Que o amor é aquele sentimento que vai te trazer aquele aperto no peito, aquela respiração funda e pesada. Mas eu quero dizer para você, querido, que o amor, ainda que faça isso acontecer conosco, ele vai muito além. Ele é muito mais profundo, ele é muito maior. Outros podem dar um passo adiante e dizer que o amor é uma decisão. Dizer que, eu decido amar. Eu decido amar meu próximo, eu decido amar o humilde, eu decido amar o necessitado, eu decido amar o carente, eu decido amar aquele que é diferente de mim. O amor é uma decisão, nós precisamos decidir amar, e sim, é verdade, o amor é uma decisão, claro que é, mas só que o amor também não pode ser resumido a um sentimento e também não pode ser resumido a uma decisão. Então o que é o amor? Queridos, o amor é uma base, o amor é um alicerce. O amor em si, ele é o alicerce de uma cosmovisão inteira. Tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, tudo que nós vivemos, a forma como nós enxergamos, a forma como nós nos relacionamos um com o outro, a forma como você se relaciona com a tua família, a forma como você se relaciona com o teu marido, ou com a tua esposa, ou com teus filhos, a forma que você se relaciona com as pessoas no teu trabalho, a forma que você se relaciona com as pessoas que você encontra na rua, queridos, todos os relacionamentos, sejam eles com o outro, seu com você mesmo, ou seu com Deus, e seu com Deus acima de tudo, são todos baseados no amor. E é interessante, amados, que muitas vezes as pessoas têm esquecido disso. E não só esquecido, as pessoas têm mudado a forma da palavra amor. As pessoas têm tratado o amor como se ele fosse um orgulho próprio.
Ou talvez como se fosse um sentimento que vai levar você a rejeitar o outro, ou ignorar o outro, ou ignorar o que o outro fala, ou ignorar o que o outro pensa, ou ignorar até o que o outro é, para prestar mais atenção em você mesmo. Esses dias eu me deparei, eu gosto de ler algumas postagens de pessoas que muitas vezes não são muito parecidas comigo na sua forma de pensar, para tentar entender como elas pensam. E esses dias eu me deparei com uma postagem aonde um rapaz falava que tinha cometido um erro no casamento, ele tinha traído a esposa. E daí, ao trair a esposa, ele procura ajuda, e esse texto que ele fala, do qual eu falo, é ele procurando ajuda de um psicólogo, ou de uma pessoa, não tenho nada contra psicólogos, não é isso, mas de uma pessoa que se dizia expert no assunto. E ele diz, eu errei com a minha esposa, no momento, sem pensar, eu traí minha esposa e ela terminou comigo, e eu a amo, eu quero me retratar, eu quero ser diferente, eu quero mostrar a ela que eu cometi um erro, mas eu preciso que ela me perdoe, e ela não me perdoe, e eu estou tentando buscá-la, estou tentando buscar um relacionamento com ela, para tentar buscar uma amizade, reconstruir algo que eu sei que foi perdido, eu sei que eu preciso pagar um preço, mas eu quero tentar de novo, é minha família, eu amo a minha esposa, e de repente a esposa, e gente, eu não estou fazendo aqui uma defesa do adultério, por favor, mas aí, de repente, ele comenta, a pessoa, o expert, comenta e diz assim, olha, a tua esposa, quando deixou você, ela fez muito bem, porque se você estava ferindo ela, ela decidiu se amar acima de tudo, e você precisa aprender a respeitar isso. Entende? Parece amor, mas não é amor. Parece que tudo isso é muito bom, mas não é muito bom. Porque, querido, entenda uma coisa, o amor, antes de passar pelo respeito, ele precisa passar pelo perdão. O amor, antes de passar pelo ganho, ele precisa passar pela perda. É o que o apóstolo Paulo fala, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Querido, quando se fala que o amor tudo suporta, está dizendo que eu escolho amar você, eu escolho me relacionar com você, eu escolho estar ao seu lado, ainda que em algum momento da caminhada, você faça algo que me desagrade. Outro dia eu estava conversando com a liderança daqui da casa, na verdade, foi uma conversa que eu tive com o Celso, depois a gente passou essa frase para a liderança, aonde nós falávamos, cara, nós precisamos ser maduros o suficiente para que nós possamos até discordar um do outro e depois estar tranquilo com isso, porque senão vai chegar o momento da discórdia, vai chegar o momento, e quando eu falo discórdia, eu não falo de briga, eu falo de discordar de alguma opinião, vai chegar um momento onde talvez a gente não entenda um ao outro, e a gente vai precisar aprofundar a conversa, quem sabe vai chegar um momento onde nós vamos chegar nas nossas casas, e refletir sobre o que falamos, e dizer, puxa, mas eu não concordo com ele, puxa, mas eu não concordo com fulano, puxa, mas eu não concordo com a opinião do ciclano, mas nós precisamos ser maduros o suficiente, para deixar isso bem claro, e para dizer que apesar disso nós vamos continuar caminhando juntos, porque existe algo que está nos unindo, que é maior do que as nossas opiniões, isso é amor. O amor, querido, diferente do que o mundo fala lá fora, que diz que você tem que se afastar das pessoas que não são iguais a você, que diz que as pessoas que pensam diferente, que são diferentes, devem ser mantidas longe e à distância, sabe? Eu fico triste quando muitas vezes eu abro a minha rede social, e na minha rede social eu vejo uma pessoa postando uma opinião e 10 embaixo atacando. Eu fico triste quando muitas vezes nós nos levantamos para falar com uma pessoa, e muitas vezes de uma forma legítima. Às vezes, querido, nós vemos uma pessoa caminhando para o abismo, e nós vamos dizer para a pessoa, ei querido, por favor, não vai por aí, você está errado. E a pessoa que está caminhando para o abismo olha para você e diz, quem é você para dizer que eu estou caminhando errado? E daí no passo seguinte ela, cai. Compreende? Amados, entenda uma coisa, o amor ele é disciplinar, eu gostei dessa expressão, estou lendo um livro, o nome desse livro é Convite à Loucura, do Brennan Manning, é um livro fantástico, eu fui semeado esse livro, né? Vou dar crédito para o Flávio ali que me semeou, e eu comecei a leitura desse livro, e o autor ele usa essa expressão, e eu nunca tinha parado para pensar no amor dessa forma, o amor ele é disciplinar. Você já parou para pensar que as pessoas que você ama, as que você mais ama, são aquelas que você mais cuida? Sim ou não? Maridos, vocês cuidam das suas esposas?
Então vocês muitas vezes corrigem suas esposas, não no sentido dela estar errada e você ir lá e brigar, mas vocês vivem acertando pontos, vocês vivem dizendo: amor, eu acho que ali seria melhor, aqui seria pior, quem sabe se a gente fizer assim. Esposas, vocês amam seus maridos? Esposas, vocês não corrigem seus maridos muitas vezes? Pais, vocês não amam seus filhos? E por acaso vocês deixam de cuidar dos seus filhos? Qual é o pai, qual é a mãe, que vendo o filho caminhar por um caminho ruim, irá ficar calado e dizer: filho, eu respeito o seu caminho? Entende que uma palavra respeito não cabe em algumas horas? Entende que o respeito, eu não estou dizendo que você tem que ser desrespeitoso, eu só estou dizendo que respeito não é isso. Amado, nós precisamos entender que o amor vai além daquilo que nós temos pensado dessa forma tão rasa. Eu vou voltar um pouquinho. Pense comigo. O amor é paciente. Estou lá no versículo 4 agora. O amor é paciente. Eu quero te perguntar, irmão, você tem sido paciente com aquelas pessoas que você diz que você ama? Você tem compreendido, e paciência, diferente do que o mundo prega, não é aquela questão de, então vou deixar, né? Tem que ter paciência, pelo amor de Deus. Não, paciência não é isso. Paciência, querida, é você entender que muitas vezes a pessoa que você ama não está no nível em que você está, naquele ponto. E você ajudar a pessoa que você ama de onde ela está. Isso é paciência. Às vezes a pessoa que você ama não tem o mesmo entendimento, a mesma profundidade, o mesmo conhecimento que você tem em alguma área. E às vezes você chega para a pessoa que você ama e você diz: querido, eu conheço uma forma melhor de você viver. Eu conheço uma forma melhor de você fazer. E a pessoa diz: mas eu não quero. Será que na hora que você escuta eu não quero, você fica tranquilo com isso, no sentido de entender que não depende do que você fala, mas do trabalho de Deus na vida daquela pessoa? Isso é amor. O amor é bondoso. Eu quero te perguntar, irmão, quando você ama de uma forma egoísta ou você ama de uma forma altruísta? Quando você ama, você está preocupado no que você vai ganhar quando você ama, ou você está preocupado no que você vai entregar? Eu sempre dei um conselho para os casais aqui da igreja, sempre falei para todos os casais do que eu falo sobre relacionamento: se você casou pensando em ser feliz, irmão, você casou errado. Eu não estou dizendo que você casou com a pessoa errada, eu estou dizendo que você casou com um sentimento errado. Você casa para fazer o outro feliz, esperando que o outro também case para fazer você feliz. E quando se vive esse ambiente de entrega mútua, aí se está no lugar certo. A palavra de Deus nos diz que melhor é dar do que receber. Então, se eu estou pensando em entregar para você, você está pensando em entregar para mim, irmão, está tudo certo. O problema é quando um está pensando em entregar e o outro só está pensando em receber. Isso é a bondade que nós precisamos ter quando nós entendemos ou quando nós pensamos no que é o amor. O amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se orgulha. E quanto à inveja, vanglória e orgulho, eu tenho algo para dizer para você, irmão. A palavra de Deus fala, e eu não estou com o endereço aqui, mas me vem à mente agora esse versículo, que nós devemos sempre preferir uns aos outros em amor. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que o melhor pedaço da carne no almoço, irmão, não é do outro, não é teu, é do outro. Que o melhor do prato não é teu, é daquele que você ama. Que o melhor lugar na viagem de ônibus, ou de avião, ou de trem, não é teu, é do outro. Você já parou para pensar que esse é o princípio do cavalheirismo? Sim ou não? As damas, primeiro, não é verdade? Sim ou não? Quando você vai sentar, você marido, você olha para sua esposa, e a palavra de Deus fala que a esposa é a parte mais frágil, e se vocês entrarem juntos em um ambiente onde só tenha uma cadeira, onde só tenha um lugar, você marido vai sentar e deixar a tua esposa em pé? De maneira alguma. O que você vai dizer? Meu amor, senta, quando tiver outro lugar, eu sento. Isso é não se vangloriar, isso não é só cavalheirismo, a gente aprende isso como cavalheirismo, mas isso é um traço do amor. O amor não se orgulha, não se trata do que eu ganhei, se trata do que eu entreguei. Não se trata do lucro que eu tive, se trata do lucro que eu fiz você ter. Não se trata do quão bom isso foi para mim, se trata do quão bom eu consegui ser para você. O quão bom ou quão maravilhoso foi eu conseguir impactar a tua vida de alguma forma.
Irmão, se existe uma coisa que me alegra, é quando eu consigo ser bênção na vida de alguém. Eu fico feliz quando eu sou bênção na vida de alguém. Eu estava contando no ensaio do louvor ali para os meninos, antes de nós começarmos aqui o ensaio, que eu tive uma situação onde eu fui no centro e acabei conhecendo uma pessoa, fui no centro de Curitiba, pegar uma encomenda, e eu conheci uma pessoa e ela estava desviada da palavra, ela estava desviada do caminho do Senhor. E eu passei uma meia hora falando de Jesus para aquela pessoa, e de quanto Jesus amava aquela pessoa, do quanto aquela pessoa era importante, e ela sabia disso. Ela já tinha estado na igreja durante muito tempo, mas se deixou enredar por algumas coisas. E no final da conversa, eu perguntei para aquela pessoa: querida, você me promete que quando você sair daqui, você vai voltar para a comunhão, você vai procurar uma igreja, e você vai conhecer ou reconhecer que o caminho de Cristo para a sua vida é o caminho certo, você vai se reconciliar com Jesus? Ela falou: olha, eu falei que eu era pastor, então ela falou: olha, pastor, antes de você chegar eu estava até pesada, com tanta carga de trabalho, eu estava tão envolvida no trabalho, fazia tanto tempo que eu não pensava nas coisas espirituais dessa forma, mas eu quero te dizer uma coisa, pastor, as tuas palavras me fizeram voltar para Jesus. Irmãos, eu saí dali radiante. E às vezes, irmão, não é um evangelismo, às vezes, marido, é você fazer a diferença dentro da sua casa. Às vezes, irmão, enquanto você está no seu trabalho, é você fazer a diferença no seu trabalho, é você cuidar de uma pessoa, entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e fazendo com que ela saia de diante de você melhor do que ela chegou. Amém, amados? O amor não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Querido, se tem uma coisa que a gente sabe é como machucar pessoas. Principalmente no meio da discussão, parece que a gente discute com um afiador de faca do lado e vai passando na língua enquanto vai discutindo, para estar bem afiado, para naquele momento que a gente falar, a gente ir lá e ferir a pessoa com palavras, ou quem sabe ferir com atitudes. Querido, eu quero te dizer uma coisa: para de ferir as pessoas que você ama. Aliás, eu vou além, para de ferir. O amor de Cristo Jesus em nós, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você, não é um amor que vai maltratar ou ferir as pessoas. Aqui eu abro um parêntese, eu quero dizer para você, que as pessoas hoje em dia infelizmente estão muito feridas, e você não pode abandonar o amor disciplinar. Você tem que falar o que você precisa falar, mas nunca esqueça, eu nunca esqueci de um conselho que me deram: sempre que você for dar uma flechada em alguém, antes molhe a ponta da flecha no mel, para pelo menos sair doce, irmão. Compreende? Se tem que falar uma verdade, fale a verdade. Mas se você tem que falar a verdade, irmão, você não precisa estar maltratando as pessoas, você não precisa estar inferindo as pessoas. Não é porque você está falando de uma forma mais incisiva, de uma forma mais ferina, que a pessoa vai entender de uma forma melhor o que você está falando. Você não precisa disso. Querido, o amor não guarda rancor. Lembra do exemplo que eu dei do rapaz que estava tentando restaurar a família? O amor perdoa. Se você tem dificuldade com perdão, em pedir perdão, ou em liberar perdão, eu quero pedir para você, irmão, buscar no Senhor, com muita força, e com toda a sua fé, um coração perdoador, um coração fácil de pedir perdão, e um coração fácil de perdoar. Isso é muito sério, e talvez uma das maiores marcas do amor de Deus na nossa vida, seja o coração perdoador. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra de Deus fala, que para a gente receber o perdão do Pai, a gente precisa aprender a perdoar os nossos irmãos, que não tem como a gente receber o perdão do alto, se a gente primeiro não der um perdão para o lado. A dívida daquele homem, que Jesus conta em uma parábola, tão alta, mais de 10 milhões de dólares, se nós formos para valores atuais, ele sai de diante do credor, e o credor diz: eu te perdoo, fica tranquilo, volta para a tua casa, vai em paz. No meio do caminho, aquele cara que tinha tido a dívida de mais de 10 milhões perdoada, encontra um cara que devia 25 dólares para ele, valores atualizados. E ele diz: cara, você tem que me pagar, e você tem que me pagar agora, senão eu vou mandar você para a prisão. E o cara diz: eu não tenho como pagar. E ele diz: então você vai para a prisão, e joga o cara na prisão.
E daí a quem ele devia 10 milhões ouve falar do caso. E diz, então você também vai para a prisão. Isso é uma alusão da nossa vida com Deus, irmão. Gente, o que Jesus perdoou na sua vida, não é o que você fazia de errado, e nem o que você faz de errado, é a sua natureza. É o fato de você não conseguir fazer outra coisa na sua vida, a não ser errar o tempo todo, por mais que você queira acertar. E muitas vezes, nós que tivemos os nossos pecados perdoados, nós que só merecíamos a justiça e o castigo de Deus, nós que recebemos o céu, prendemos os nossos irmãos em cadeias, cadeia mesmo. Gente, você já viu uma pessoa rancorosa? Você já viu uma pessoa que não consegue perdoar? Gente, vai os dois presos, vai a pessoa que não perdoa e a pessoa que ofendeu. Os dois ficam presos numa cadeia. Libere perdão. Aprenda que o amor de Deus passa pelo perdão. Amém, amados? O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. E mais uma vez, eu quero que você grave o versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Irmão, deixa eu deixar bem claro uma coisa para você. Pandemia é fichinha para quem tem o Espírito Santo, amém? Amém, irmão? Você pode se alegrar com isso? Você pode manifestar a tua fé nesse momento? Irmão, não tem lockdown, não tem decreto, não tem fechamento, não tem nada que possa afastar a mim e a você do amor de Deus. Não tem nada. Sabe, querido, nós somos quem nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós somos o povo da cruz, nós somos aquele que Jesus escolheu para ser seus filhos, ainda que nós não tivéssemos nada de bom, ainda que nós não fizéssemos nada de bom, ainda que em nós só se encontre maldade, dor, pecado, ainda que a nossa natureza seja má, mas Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos purificar, Ele nos escolheu a mim e a você para viver uma vida eterna. Gente, eu li esses dias uma frase que me impactou: morte para crente é privilégio, irmão. Nada pode me separar do amor de Deus, nada pode acontecer, nem comigo e nem com você, que tire Deus do controle. Eu quero deixar bem claro para você, irmão, o amor tudo sofre, Ele tudo crê, Ele tudo espera, Ele tudo suporta. Dias melhores virão. E a gente vai chegar lá junto, amém? Dias melhores virão. Sabe o que a gente tem que fazer? Suportar. Persevera. Quando estiver bom, dá glória a Deus, irmão. Mas quando não estiver tão bom assim, dá glória a Deus também. Sabe? Quando você tiver com motivos para sorrir, para celebrar, para chamar todo mundo para estar na tua casa, vamos festar, vamos fazer churrasco, dá glória a Deus, irmão. Mas quando você não tiver motivos para fazer tudo isso, saiba que Jesus também está cuidando de você. Suporte, espere. Se alguém te feriu, vai lá e dá um abraço, irmão. Se alguém machucou você, vai lá e se conserta com a pessoa. Ei, pastor, mas espera aí, não fui eu que errei. Ótimo. Mais uma oportunidade para você ir lá, já que você não errou, já que está tudo bem com você. Então vai lá e seja libertador, porque agora, além de você não ter errado, você tem a oportunidade de se tornar o libertador daquela pessoa que entrou em uma cadeia. Seja libertador de alguém. Sabe, reate os laços, sorria para as pessoas ao seu redor, mostre a presença de Deus que habita em você, para as pessoas que convivem ao seu lado. Queridos, isso é amor. É claro que o amor vai muito além disso, eu não quero aqui encerrar o tema. Isso é apenas uma reflexão e pequena, sobre tudo que o amor de Deus é, ou pelo menos sobre um pouco daquilo que o amor de Deus é. Deixa esse amor encher o teu coração, deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Quando você tiver motivos para chorar, irmão, você pode até chorar, mas saiba que Jesus não abandonou você naquele momento, saiba que o Espírito de Deus está cuidando de você, e mais uma vez eu vou repetir, dias melhores virão. Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Você pode aumentar um pouquinho o fundo musical, por favor? Nós já estamos terminando.
Eu quero fazer essa oração, além de ministração, será a oração para encerrarmos o nosso culto. Depois dessa oração, querido, você estará liberado, que você vá para casa refletindo em todas essas coisas, e que o trabalho do Espírito Santo, que só começou em você nesse lugar, nesse momento, possa acompanhar você durante toda a semana e lhe aperfeiçoar, até a estatura de varão perfeito. Espírito Santo, Deus, Senhor, nós te louvamos, Pai, te adoramos. O Senhor tem sido bom conosco, nós somos teus filhos. Ó Senhor, como nós queremos aprender a amar, Senhor. Nós queremos aprender, ó Deus, a te amar, a manter o nosso coração alinhado com o teu, a fugir do pecado, ó Deus, que tanto nos assedia, ó Pai, e viver uma vida de santidade. Nós queremos entregar, ó Deus, os lugares mais ocultos do nosso coração, Pai, aonde habitam o medo, a frustração, a vergonha, a dor. Nós queremos entregar para o Senhor o controle da nossa vida, Pai, e te dizer, Jesus, que a nossa vida realmente não é nossa, mas é tua. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a te amar. Senhor, nos ensina a amar o nosso próximo. E como diz a tua palavra, e foi falado essa noite, ó Deus, que nós possamos preferir um ao outro em amor. Deus, que nós não tenhamos, ó Pai, preguiça, falta de vontade, ó Pai, egoísmo ou qualquer sentimento espúrio, quando nós formos te servir, quando nós formos servir aos nossos irmãos, quando nós formos servir o teu reino, ó Pai, e que nós, Senhor, possamos aprender a amar a nós mesmos, sem exageros, sem a forma que o mundo diz que nós temos que amar, sem egoísmo, Senhor, mas que nós possamos entender e aprender qual é o centro da tua vontade para todas essas coisas. Paizinho, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, e que em todas as coisas, ó Pai, nós possamos te encontrar. Senhor, promove relacionamento entre nós e o Senhor. Que nós possamos sentir o teu amor. Oh Deus, que nós possamos sentir o teu amor. Ensina-nos a amar o verdadeiro amor cristão, Pai. Faça a sua oração. Você que está aqui, você que está na sua casa, peça para o Senhor te limpar. Senhor, passa com uma esponja embebida com teu sangue, ó Deus, na minha vida, na minha alma, no meu coração. Tira a mágoa, Jesus, tira a mágoa. Me ensina a liberar perdão, ó Deus, por coisas novas, coisas antigas, coisas pequenas, coisas grandes, coisas que passaram batidas e talvez eu nem lembre mais, ou coisas que marcaram a minha vida. Me ensina, Pai, me ensina a liberar perdão. Ensina o teu povo, ó Deus, a caminhar de forma pura diante do Senhor. E Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim nós possamos receber o teu amor, receber a tua graça, caminhar contigo de mãos dadas, nos alegrar em ti. Paizinho, papai, Abba, Pai, seja a nossa alegria e seja a nossa porção. Nos leve para casa em paz, abençoados, cheios da tua presença como estamos agora. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa casa, Senhor, seja um pedaço do céu na terra, independente se ela é grande, pequena, independente, Senhor, de qualquer situação que possa haver, que a nossa casa represente o teu reino, e que nós representemos o teu reino, aonde nós chegarmos, que nós possamos te adorar e te louvar, e mostrar que um Deus de amor habita em nossos corações. Essa é a nossa oração, essa é a nossa adoração, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.
Amém, amados? Pode ligar as luzes, queridos. Amados, a você que nos assiste de casa, que Deus abençoe, tenha uma ótima noite, que o Espírito Santo habite em você e que você possa ter uma noite cheia da presença de Deus. E você que está aqui, querido, que Deus abençoe em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, online, no nosso culto de oração. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.